Olá, meus futuros aprovados em concurso público, meus futuros soldados da Polícia Militar. Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Baroni e estamos aqui para falar alguns pontos, algumas maldades, alguns macetezinhos e alguns tópicos do edital de vocês sobre direito administrativo. Matéria tranquila, mas tem algumas maldadezinhas, algumas questões que a gente está aqui para chamar atenção. Hoje, em especial, a gente vai falar dos princípios. Princípios esses que são divididos em dois grupos. Os princípios chamados explícitos, ou seja, aqueles que têm previsão expressa na Constituição de 88, e os chamados princípios implícitos. Os princípios implícitos são aqueles que não têm uma previsão expressa na Constituição de 88. Então, sem mais delongas, vamos começar falando dos princípios explícitos da Constituição de 88. A Constituição de 88, lá no artigo 37 a 41, em especial no artigo 37 caput, e aliás, a saber, conhecer e ter uma noção boa do artigo 37 ao 41 da Constituição é fundamental para o bom desempenho de vocês. A minha recomendação é que leiam, estudem, com bastante calma, com bastante atenção, o artigo 37 ao 41. E lá nesses citados artigos, em especial no artigo 37 caput dele, nós vamos ter o seguinte texto: a administração pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do município, do Distrito Federal, deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e o que se segue, dois pontos. Mas calma, o que se segue não é o nosso objetivo. É só os princípios de previsão expressa, né? Aquela questãozinha que todo mundo já sabe, os nossos princípios, o LIMP. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Vamos falar de cada um desses princípios. Começando sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é a base da administração pública. Ele é aquela regra que detém absolutamente tudo e que determina todo o funcionamento da administração pública. O direito administrativo e, por conseguinte, a administração pública são extremamente legalistas. Isso significa dizer que eles devem obedecer à lei sempre, sempre, sempre. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção: o conceito de legalidade é bem diferente do administrado e da administração pública. São dois conceitos, duas ideias totalmente distintas. Para o administrado, nós teremos o seguinte conceito: a administração pública pode fazer tudo aquilo que ela quiser. Os conceitos são bem distintos. Para o administrado, significa dizer que o administrado pode fazer tudo aquilo que ele bem entender, desde que a lei não proíba ou desde que a lei não o obrigue. Repare aqui que nós temos o administrado com muita liberdade. Se a lei não proibir ou se a lei não obrigar, ele pode agir da forma que ele bem quiser. Ele tem muito espaço para a decisão dos seus atos. Já a administração pública, o princípio da legalidade não funciona dessa forma, porque a administração pública somente pode praticar aquilo que a lei determina. Ou seja, o espaço, a margem dela de ação é reduzido quase que completamente aos ditames da lei. Por isso que o princípio da legalidade é tão importante para a gente, para a administração pública de uma maneira geral, porque ela só vai poder agir como e conforme determina a lei. Entendidos? Então a primeira coisa que a gente vai ter é isso. A administração pública só vai agir como e conforme determina a lei. Tranquilos? Bom, segunda característica da legalidade. Pela legalidade, a administração pública
ela não deve praticar atos ilegais. Então, todos os atos praticados pela administração pública são considerados legais. São considerados que observaram a lei, são considerados que estão todos em ordem. Bom, e isso vai nos trazer duas situações. A primeira situação que a gente tem está aqui, na presunção de legitimidade. Poxa, mas peraí, legalidade é um princípio explícito. A administração pública sempre vai fazer aquilo que a lei determina. A presunção de legitimidade é um princípio implícito. Gera uma relação entre os dois? Claro que sim. Porque, como o próprio nome diz, são princípios implícitos, que embora não tenham previsão explícita, embora não esteja escrito presunção de legitimidade na Constituição, esses princípios implícitos são princípios, são regras não escritas que decorrem da lei, que decorrem da Constituição e que decorrem, inclusive, de outros princípios, como, por exemplo, a presunção de legitimidade, que decorre muito da legalidade. Já que presume-se que todos os atos são legais, já que a administração pública tem por obrigação praticar todos os atos de acordo com a lei, a presunção de legitimidade, ela vai trazer esse conceito. Presunção, presume-se, acredita-se, imagina-se. Presume-se que todos os atos praticados pela administração pública são legais e presume-se que todos os atos praticados pela administração pública são verdadeiros. E a isso dá-se o nome de fé pública, que é o que o agente público tem. Quando você pega uma certidão de casamento, de nascimento, qualquer certidão emitida por um cartório, por exemplo, ao final dela vai estar escrito dou fé. O que é esse dou fé do agente público? É nada mais ele dizer, olha, o que eu estou fazendo está de acordo com a lei. E estou emanando aqui o meu poder enquanto agente público de dizer que tudo que eu estou fazendo é legal e verdadeiro. Portanto, eu estou dando fé. Eu estou chamando aqui a presunção de legitimidade. Então, a presunção de legitimidade é isso. Presume-se que tudo que está sendo feito pelo agente público é verdadeiro e está de acordo com a lei. O melhor exemplo que eu posso te dar é uma multa de trânsito. Ah, mas a multa de trânsito, presume-se que o agente público praticou aquela multa, que o agente público não era um agente competente, presume-se que ele não observou a forma legal ou presume-se que ele observou toda a legalidade na prática daquele ato? Presume-se que ele praticou. E presume-se que a conduta que ele imputou a você, como por exemplo, dirigir na contramão, é verdadeira ou ele inventou isso? Presume-se que é verdadeiro. Daí, dizer que aquele ato tem fé pública. Mas uma outra característica que decorre da legalidade e, por conseguinte, da presunção de legitimidade, é que a legalidade vai fazer com que todos os atos por ela praticados tenham o chamado efeito jurídico imediato. O que é esse efeito jurídico imediato? Isso é tão somente dizer que aquele ato passa a valer imediatamente. Ele passa a produzir os seus efeitos imediatamente. A exemplo do que eu estou chamando a atenção, da multa de trânsito. Aquela multa, ainda que a multa não seja verdadeira, ainda que aquela multa não foi observado todos os pontos de legalidade, qual é a presunção? A presunção é que tudo está correto. Portanto, se tudo está correto, está tudo válido. Se está tudo válido,
ela produz seu efeito jurídico imediato. A multa está valendo. E nesse caso da presunção de legitimidade, admite prova em contrário? Claro que admite prova em contrário. E isso costuma ser perguntado prova em concurso, né? Uma das características da legalidade da presunção de legitimidade é que produz os seus efeitos jurídicos imediatos. Perfeito. Mas admite prova em contrário? Admite. Admite sim. Mas quem é o ônus de provar que aquilo não é legal ou que aquilo não é verdadeiro? De quem é o ônus? O ônus é do administrado. O ônus é de quem está alegando que o ato não é legal ou que o ato não é verdadeiro. Porque a administração pública, ela, pela legalidade, presume-se que tudo que ela está praticando é legal e pela presunção de legitimidade, aquilo ganha fé pública e produz o seu efeito jurídico imediato. Tranquilos? Muita atenção com isso. Esse é um princípiozinho, esses dois princípios, na verdade, um decorrendo um pouquinho do outro, costumam produzir os seus efeitos, costumam cair em prova imediata. Muita atenção com isso, porque esses dois princípios, o da legalidade e o da presunção de legitimidade, né, esses dois costumam cair em prova com uma frequência muito grande. Mas vamos lá. Vamos dizer que o administrado conseguiu provar que aquele ato praticado não estava de acordo com a lei. Ou vamos dizer ainda que aquele ato, a própria administração pública praticou o ato e falou, opa, este ato não é legal. Qual é o dever dela? Pela legalidade, ela não pode praticar nenhum ato que seja ilegal. Então, se ela praticou algum ato que não está de acordo com a lei, o dever dela é invalidar esse ato. E aí nós temos a autotutela. A autotutela é um princípio que vai me dizer que a administração pública tem o poder, dever, que ela pode e deve, a qualquer tempo, rever os seus atos, invalidando aqueles atos que, porventura, não estejam de acordo com a lei. Então, isso é uma característica fundamental. A autotutela permite à administração pública rever os próprios atos. Ela permite à administração rever os próprios atos, invalidando aqueles atos que não atendem mais à legalidade ou à oportunidade e conveniência. Então, nós temos essa característica. Eu mesmo, tutela, essa possibilidade de rever os próprios atos. Autotutela, eu vou rever os meus próprios atos. Então, a autotutela seria basicamente aquele agente público que praticou, aquele agente ou aquele órgão que praticou o ato, revendo e invalidando aquele ato, ok? Quando é o próprio agente ou o próprio órgão que praticou o ato, isso se chama autotutela. Agora, considerando o princípio da hierarquia, considerando que a administração pública está organizada de uma forma que exista os chamados órgãos e agentes superiores e os órgãos e agentes subordinados, que existe uma hierarquia dentro da administração pública, vamos voltar. Autotutela, o próprio agente que praticou, o próprio órgão que praticou, vai rever os próprios atos e vai invalidar aquele ato que não é legal ou que não é conveniente, oportuno. E quando é um órgão superior, valendo-se do princípio da hierarquia, que vai aqui rever determinado ato praticado por um órgão subordinado. Nesse caso, quando acontece uma situação do órgão superior invalidar um ato praticado por um órgão subordinado,
Nós não estamos falando de autotutela, e sim estamos falando da tutela ou controle. Então, cuidado com esse conceito. Autotutela, o próprio órgão ou o próprio agente que praticou o ato vai rever aquele ato. Isso na autotutela. Na tutela ou controle, é o órgão superior revendo aquele ato praticado por um órgão subordinado. Entendidos? E todos estes princípios aqui decorrem da legalidade. Assim como também decorre da legalidade a autoexecutoriedade. Repare, vamos falar mais um pouquinho dele. Autoexecutoriedade, mesmo conceito. Auto, eu mesmo. Executoriedade, executar. O que vai me dizer o princípio da autoexecutoriedade? Ele vai me falar que a administração pode praticar seus próprios atos. Mas que conceito vago? Não, não é não. Vamos aprofundar nele. O que vai dizer o princípio da autoexecutoriedade? Que a administração pública pode praticar os seus próprios atos sem precisar pedir autorização a outro órgão ou a outro poder. E por que ela pode fazer isso? Por que ela pode praticar os seus próprios atos sem precisar de pedir autorização a outro órgão, a outro poder, o que for? Por quê? Porque simplesmente quem dá à administração pública o poder de agir, o poder de atuar, é a lei. Pessoal, como assim? Vamos dar um exemplo. A administração pública pode agir com o poder de polícia. O que seria o poder de polícia? Ela atuar para garantir que o interesse público, o interesse da coletividade seja preservado. Ela pode chegar ali no estabelecimento comercial que está fazendo um som muito alto e multar, e interditar, e fechar esse estabelecimento comercial? Ela poderia? Sim, ela pode. Não há impedimento nenhum da administração pública em fazer isso. A lei permite que ela haja dessa forma. A lei permite que ela pratique esse tipo de ato. Então, a partir do momento em que a administração pública age dessa forma, em que ela tem o poder, principalmente o poder de polícia, de atuar, de fechar, de aplicar uma multa, de interditar, ela tem esse poder e ela age dessa forma porque a lei garantiu a ela esse tipo de poder. Então ela não precisa de autorização. Se a lei garantiu a ela o poder de ir lá, de agir com o poder de polícia, ela não precisa de pedir autorização a outro órgão, a outro poder, para assim o fazê-lo. Mas peraí, tem uma maldade aí. A maldade é que ela só vai ter autoexecutoriedade naquilo que a lei expressamente concedeu. A autoexecutoriedade não é ilimitada. Ela tem o poder de polícia? Tem, nos limites estabelecidos pela lei. Vamos dar um exemplo. Não é nem sobre o poder de polícia, mas explica bem. A administração pública tem, por lei, o poder de desapropriar. Então, se ela entendeu que determinado imóvel vai atender ao interesse público, ela vai utilizar para uma finalidade de interesse público, a administração pública pode ir lá e desapropriar esse imóvel? Sim, ela pode ir lá e pode desapropriar esse imóvel. Ela tem o poder para fazer isso. Ela tem a autoexecutoriedade para fazer isso, que a lei assim o concedeu. Só que as pessoas que moram nesse imóvel falaram: não queremos sair daqui, não vamos sair daqui. A administração pública pode ir lá e tirar todo mundo à força? Aí, nesse caso, para ela tirar as pessoas de lá, aí sim ela deve recorrer
ao Poder Judiciário. Então, repare, a autoexecutoriedade para ela dada na desapropriação é simplesmente para desapropriar o imóvel para atender uma finalidade pública. Acabou aqui. Para tirar a força, ela não tem autoexecutoriedade. Aí ela tem que recorrer ao Poder Judiciário. Entendidos? Então, a lei estabeleceu qual seria o limite da autoexecutoriedade da administração. Então, qual o cuidado que eu tenho que tomar aqui? A autoexecutoriedade, ela permite que a administração pública pratique os seus próprios atos. Ela é, inclusive, a base do poder de polícia. Sem a autoexecutoriedade, a administração pública não teria o poder de polícia para atuar. Contudo, o limite é o limite concedido pela lei. Entendidos? Bom, o segundo princípio com previsão explícita na Constituição Federal é o princípio da impessoalidade. E o que o princípio da impessoalidade vai me dizer? Que a administração pública não pode atuar para beneficiar ou para prejudicar ninguém. Não é o objetivo dela beneficiar ou prejudicar ninguém. A administração pública deve atender sempre para atender ao interesse público. Tão importante quanto o conceito da legalidade é o conceito do interesse público. A administração pública tem por objetivo, tem por finalidade, ela existe simplesmente para atender ao interesse público. O que é esse bendito desse interesse público? O interesse público é o interesse da coletividade, é o interesse da maioria. A administração pública não pode deixar o interesse público de lado para simplesmente beneficiar ou prejudicar alguém. O foco dela não é atender o interesse particular. O foco dela não é fazer com que o interesse particular seja privilegiado ou beneficiado ou prejudicado. O foco dela é somente e tão somente atender ao interesse público. Pessoal, pode acontecer da administração pública beneficiar ou prejudicar alguém e não ferir a impessoalidade? Pode. Pode sim. O exemplo que eu te dei foi numa desapropriação. Imagine que ali na desapropriação, o dono do imóvel se sentiu extremamente prejudicado. Falou, nossa, como eu me senti prejudicado por ter o meu imóvel que foi desapropriado para atender ao interesse público. Ele foi desapropriado para atender ao interesse público e eu me senti muito prejudicado. O vizinho, por sua vez, falou, pô, que sensacional, o imóvel aqui do lado foi desapropriado para virar uma praça atendendo ao interesse público. Isso vai valorizar o meu imóvel. Então, repare, mesma situação, um foi beneficiado, o outro foi prejudicado. E aí? Feriu o princípio da impessoalidade? E a resposta é não. Porque isso, de um ter sido beneficiado e o outro prejudicado, foram situações que simplesmente decorreram porque se atendeu ao interesse público. Eu estaria ferindo o princípio da impessoalidade se eu deixasse de atender ao interesse público para prejudicar alguém ou para beneficiar alguém. Não, o vizinho ali é meu amigo, ó. Eu vou desapropriar esse imóvel só para o dele ter mais valor. Ou eu não gosto desse cara, vou desapropriar o imóvel dele só para prejudicá-lo. Se a administração pública age dessa forma, aí claro que eu estou quebrando o princípio da impessoalidade. Mas se ela está atendendo ao interesse público, se o foco, se a visão, se o objetivo dela é o interesse público, não há que se falar em momento nenhum que ela está ferindo o interesse público aqui nesse caso. Entendidos? Bom, e o interesse público é tão importante que podem perceber que a gente tem dois princípios que decorrem dessa ideia de interesse público que não são previstos na Constituição de maneira expressa. A supremacia
e a indisponibilidade. Vou falar primeiro do princípio da indisponibilidade do interesse público. Garrou aqui. Vamos lá. O que fala o princípio da indisponibilidade do interesse público? Não cabe, não compete à administração pública simplesmente escolher se ela vai ou não aplicar o interesse público. É tudo muito correlato. Repare, a lei manda agir, a administração pública não pode escolher se vai beneficiar ou prejudicar ninguém, ela tem que fazer em prol do interesse público e não cabe a ela, em momento nenhum, dispor. Ele é indisponível, ele é irrenunciável, ele é inegociável. O interesse público não pode ser simplesmente disposto, deixado de lado, abrir-se mão dele por parte da administração pública e de um agente público. Que é um exemplo para que a gente possa casar bem todos esses princípios que eu estou chamando a atenção, como é que é tudo muito relacionado. Imagine uma pessoa que estava andando no seu carro, veio por uma estrada de terra, chovendo, e juntou lama e barro, tampando completamente as placas do carro. Aí a chuva passou, a pessoa entrou na rodovia, na estrada, e continuou dirigindo o seu carro, porém com as placas sem nenhuma visibilidade. Ele é parado numa blitz pela polícia. E o Código de Trânsito fala: se houver qualquer obstrução na placa do veículo, o veículo deverá ser removido, tem que ser guinchado. E aí o Código de Trânsito continua. Ainda que a obstrução na placa seja removida. Então, o Código de Trânsito é muito claro. Está andando com o carro, com a placa tampada, a placa suja, o que for, tem que remover o carro, tem que apreender o carro. Entendido? Ainda que a obstrução seja removida. Tá lá. Bom, parou na blitz, o policial se depara com aquilo. Ele tem qual obrigação? Legalidade, cara. A lei mandou apreender o carro. Fim de papo. Ah, não, limpa aqui e vai embora. Se ele fizer isso, ele está abrindo mão da lei e do interesse público para beneficiar o cara. Não pode fazer isso. Não pode. Ele tem que simplesmente apreender o carro. Ele tem alta executoriedade para ir lá apreender o carro? Tem, porque a lei determina a alta executoriedade para isso. Vai lá, faça. Quando ele está aprendendo o carro, presume-se que aquilo é legal? Presume-se que aquilo é verdadeiro? Presume-se a presunção de legitimidade. E se ele simplesmente falasse, não vai, pode ir, segue, ele estaria dispondo do interesse público, o que é completamente vedado pela lei. Ah, mas eu não concordo com isso, eu acho que isso é um absurdo, o carro era meu, eu passei por uma situação dessa, eu posso recorrer da multa? Pode. Porque se você tiver certo, né, o ônus de provar é seu. Porque aqui, ó, a presunção de legitimidade, o ônus de provar é seu. Mas se porventura você tiver certo, a autotutela, ela vai rever os seus próprios atos. Ah, ok, eu fiz a minha defesa, não foi, estou recorrendo para o órgão superior. Ó a tutela ou controle aqui, o superior revendo do subordinado. Então repare que todos os princípios da administração pública, previstos ou não na lei, trabalham quase que juntos, quase que numa estrutura só. Então, a lógica é muito simples, atender à lei e atender ao interesse público. E a gente já sabe que o interesse público é indisponível. Vamos falar então agora do princípio da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Bom, o que ele vai me dizer?
Imagina que a gente tem aqui um conflitozinho. De um lado, o interesse público. De outro lado, o interesse particular. Os dois no embate. Qual deve prevalecer? O interesse público ou o interesse particular? Qual desses princípios tem supremacia sobre o outro? Qual desses princípios tem preferência sobre o outro? A resposta é bem óbvia. O interesse público sempre terá supremacia sobre o interesse particular. O interesse público sempre estará numa condição, sempre estará numa posição de superioridade sobre o interesse particular. Então, essa regra da supremacia do interesse público deve ser observada. O interesse público é o foco, é o objetivo da administração pública. Ele não pode ser colocado em disponibilidade, não pode a administração abrir mão dele e, por outro lado, ele sempre vai estar numa posição de superioridade. O interesse público sempre vai prevalecer sobre o interesse particular. E se a gente pegar a ideia da impessoalidade, ela vai trazer muito esse conceito. É que o interesse público, eu não posso atender o interesse particular, eu tenho que atender o interesse público. Entendidos? Por outro lado, a segunda vertente do princípio da impessoalidade, deixa eu sumir aqui um pouquinho para anotar. A segunda vertente é a ideia de igualdade. Que ele vai me dizer o seguinte: uma vez atendido ao interesse público, eu não posso criar tratamento desigual entre os administrados. Eu não posso favorecer um mais que o outro, né? Atendendo-se ao interesse público. Primeiro atendo ao interesse público. E atendendo-se ao interesse público, eu não posso criar situações de desigualdade entre os administrados. Então, essa ideia de igualdade, ela está muito relacionada ao princípio da isonomia. O princípio da isonomia vai falar, olha, todos têm direito a uma certa igualdade. E por que eu falo uma certa igualdade? Porque a igualdade para o direito não é uma igualdade em que todos ou tudo é igual. Eu estou dizendo que casos análogos devem ter decisões análogas. Não é porque ela te concedeu um alvará na rua A que ela vai ter que conceder para o fulano um alvará na rua A. Isso vai depender de N situações, se é o mesmo ramo de atividade, se pode, se não pode, da anterioridade. Mas, via de regra, o que ela não pode eu estou concedendo para o fulano um alvará de funcionamento na rua A porque eu quero. E estou negando para o outro na rua A porque eu quero também. Aí ela está criando situações que ferem a isonomia, que ferem a igualdade. E isso, inclusive, essa ideia da isonomia, da igualdade, a gente consegue perceber muito quando a gente fala de licitação. Um dos princípios fundamentais da estrutura da licitação hoje é o princípio da igualdade dos licitantes. Eu não posso criar mecanismo no edital, no instrumento de convocação, para que isso possa prejudicar um dos licitantes, para que isso possa desfavorecer um dos licitantes ou beneficiar outro. Se eu fizer isso, eu estou ferindo a ideia da igualdade, da isonomia, que é uma da segunda característica que decorre do princípio da impessoalidade. Bom, o próximo princípio é o princípio da moralidade. Moralidade também, deixa eu ver se está anotado aqui, não está, mas também é conhecido como princípio da probidade. Probidade administrativa. Lembra, improbidade é o ato, probidade é o princípio, é o dever de ser probo, de ser honesto, de ser leal, de ser ético, de cumprir com seus deveres, de a administração pública atuar observando os princípios, sempre dentro da legalidade, buscando atender ao interesse público. É essa a ideia.
Muitas vezes, um ato pode ser legal, mas ele não é moral. E se acontecer essa situação de um ato ser legal, mas não ser moral, ele inclusive é passível de invalidação. Quer um exemplo? Exemplo que eu sempre dou. Imagina que uma cidadezinha pequena do interior, com previsão na lei orçamentária, com previsão da mais profunda legalidade no PPA, na LDO, na LOA, ou seja, nas leis orçamentárias específicas, fez a previsão e comprou um carro de 700 mil reais para atender o gabinete do prefeito. A pergunta é legal? É legal. É moral? Um carro de 100 mil atenderia da mesma forma. Para que o prefeito precisa de um carro de 700 mil? Ah, porque ele acha que ele vai ficar bonito andando num carro de 700 mil. Então, peraí. Se é por uma questão de mero status do prefeito, não é moral. Apesar de ser legal. Então, nesse caso, o ato precisa ser legal e moral. O que a administração pública deve fazer é agir com legalidade e também com moralidade. Os dois princípios devem caminhar juntos, entrelaçados, lado a lado, para que a administração pública consiga atuar na forma de alcançar, de produzir os seus objetivos. Então, muita atenção, ele tem que ser legal e também deve ser moral. Bom, o próximo princípio é o princípio da publicidade. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade vai me dizer que tudo aquilo que a administração pública faz, deixa eu procurar um cantinho para pagar aqui. Aliás, antes de seguir para o princípio da publicidade, como é que eu vou saber a justificativa do porquê que a administração pública, porquê que o gabinete do prefeito comprou um carro de 700 mil? Por quê? Bom, ele comprou porque acha bonito o prefeito andar num carro de 700 mil. Ok, é uma situação. Não, mas ele comprou porque existe uma estrada de terra, que é o único carro que é capaz de passar por ali, é um 4x4, dotado de uma ambulância, e que ele, se ele passar por essa lama, por essa estrada de terra, por um terreno pantanoso, ele economiza 10 horas de estrada, faz esse trajeto em 50 minutos e chega no hospital mais próximo. É outro. Consegue ver? É o mesmo ato. De um lado eu atendo ao interesse público, de outro não. Onde eu estou achando isso? Em que lugar do ato? Que momento que eu vou conseguir verificar se ele é legal e se ele é moral? É quando eu atendo ao princípio chamado princípio da motivação. A motivação é a justificativa do ato. Ele vai ser motivado, todo ato precisa ser motivado. Tudo que a administração pública faz precisa ser motivado. Precisa ter a explicitação dos motivos, das causas, do porquê ela está agindo. E a partir do momento em que tudo que ela faz é motivado, eu consigo verificar ali, havendo a motivação, a legalidade, o atendimento ao interesse público. Então, isso é uma característica. O princípio da motivação é outro princípio que é implícito, que decorre de demais princípios da administração pública e que impõe a ela motivar todos os seus atos como pressuposto de validade. Aquilo que não é motivado, ele efetivamente tem problema de legalidade, porque a lei obriga que tudo seja motivado. Imagine uma ação valendo-se do poder de polícia administrativa. Ela chegou numa casa noturna que estava produzindo um som muito alto, incomodando os vizinhos, ou ainda num estabelecimento que não tinha vará adequado, num bairro residencial e que estava estocando pólvora. Ela chegou ali e resolveu fazer uma multa, uma notificação e interditar. Se ela não justificar o porquê ela fez isso,
eu tenho sérios problemas de legalidade no tocante ao ato administrativo. Então, isso é uma característica essencial. Todo ato precisa ser motivado. Todo ato precisa ter a explicitação dos seus motivos. Ok? Voltando no princípio da publicidade. Deixa eu anotar aqui. O princípio da publicidade vai me dizer que, como requisito de validade, todo ato precisa se tornar público. E aí vem duas perguntinhas. Como e por quê? Bom, vamos responder a primeira. Como eu torno público? Publicando, via de regra, no Diário Oficial. Segunda pergunta, por que eu faço isso? Bom, a primeira é para garantir a transparência. E a segunda é para garantir a ciência do interessado. Como funciona isso? Vamos lá. Via de regra, todo ato praticado pela administração pública é publicado no Diário Oficial. Certo? Beleza. Transparência. Para que eu preciso garantir a transparência? Bom, para ter a efetiva certeza de que todo mundo possa saber e ter conhecimento daquele ato, até como um mecanismo de controle da própria administração. Não podemos esquecer, falando aqui mais especificamente da Constituição Federal, que a própria Constituição Federal garantiu ao cidadão os mecanismos de controle dos atos por ela praticados. Olha um exemplo lá do que nós temos, que é exatamente a ação popular. A ação popular é permitida a qualquer cidadão mover uma ação popular que vise invalidar um ato que venha ferir o erário público, o meio ambiente, o patrimônio histórico. Então você pegou lá no Diário Oficial, opa, estão querendo derrubar uma catedral histórica, ou a administração pública está querendo desmatar o meio ambiente, ou qualquer coisa, um gasto que eu não concordo. O prefeito quer comprar um carro de 700 mil para ele ficar mais bonito. Opa, eu estou garantindo a transparência e estou dando aos interessados o mecanismo de controle da própria administração pública. Então, a lei traz esses mecanismos de controle para que a própria administração pública possa realizar os seus atos. E, claro, para garantir a ciência do interessado. Gente, parênteses aqui na matéria. Você está aqui estudando, correndo, quebrando pau, vai lá, vai fazer a prova, sua prova vai ser o gabarito. Gabaritou, fechou, acertou tudo. E agora? O que vem? Sua nomeação. Fala, vem, pareça a nomeação. A sua nomeação. E aí, como é que você acha que vai vir sua nomeação? A administração pública vai mandar um carro de som para a porta da sua casa tocando We Are the Champion. Parabéns, você passou. Ela vai mandar um telegrama, se ela quiser. A lei, ao princípio da legalidade, vamos falar baixinho. A lei fala que ela tem que simplesmente publicar no Diário Oficial e tá tudo certo. Você que acompanha. Um concurso público pode ter validade de até 2 anos. Não é de 2 anos, não, pelo amor de Deus. É de até 2 anos, prorrogáveis uma única vez por igual período. Então, ele pode ter a validade de até 2 anos, sendo prorrogável pelo mesmo prazo. Isso significa que, dependendo do prazo do concurso, você pode ser chamado amanhã ou daqui até 4 anos.
E nesses 4 anos, muita coisa acontece na sua vida. Atenção é pouca. Vai lá, olhe no Diário Oficial, pesquisa o seu nome, acompanha, porque nesses 20 anos que eu dou aula para concurso público, o que já aconteceu de gente que foi nomeado e não viu, e perdeu o prazo, e chorou. Então, meus amigos, tão importante quanto estar aqui estudando, tão importante quanto gabaritar essa prova, é acompanhar a sua nomeação. E isso é o princípio da publicidade que determina. Diário Oficial. Entendidos? Não vamos esquecer desse detalhe, hein? E seguindo o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele não estava originalmente previsto na Constituição Federal. Deixa eu apagar um pouco o quadro aqui. Não estava? Não. A Constituição é de 88 e o princípio da eficiência só foi inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19 de 98. Ou seja, 10 anos depois da Constituição em vigor é que entrou esse princípiozinho. E o que esse princípio vai falar? Ele vai falar que a administração pública, além de atuar com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, ela tem que ser eficiente. O que é eficiente? Ela tem que ser eficaz, trazer bons resultados, tem que ter rapidez, celeridade, transparência, controle. Todos esses mecanismos devem ser observados pela administração pública. Tudo isso aqui entra na ideia da eficiência. Então, além de observar a lei e além de atender ao interesse público, ela deve fazer isso com resultado, com rapidez, com transparência, criando mecanismos de controle. Entendidos? Bom, razoabilidade e proporcionalidade. São dois conceitos muito próximos. Quando a lei, olha de novo a legalidade aqui, quando a lei dá uma margem de escolha para a administração pública, ela deve agir com razoabilidade, com proporcionalidade, com bom senso. Vamos dar um exemplo. Imagine uma situação que fala o seguinte: o agente público poderá ou aplicar uma multa ou aplicar uma advertência. A lei deu uma opção de escolha, ou seja, a lei deu ao agente público a discricionariedade para que ele escolha a melhor forma de agir. E dando a ele a discricionariedade, a melhor forma de agir, ele deve buscar a razoabilidade, a proporcionalidade, o bom senso, o equilíbrio na sua tomada de decisão. Então, esses critérios, essas noções devem ser observadas aqui. A razoabilidade e a proporcionalidade devem ser sempre observadas quando houver o chamado discricionariedade. O que é essa discricionariedade? É quando a lei concede à administração pública, ao agente público, ao poder público, a sua tomada de decisão. E pode ser uma situação muito simples. Olha, eu vou construir uma escola ou construir um hospital? Depende. O que a população precisa? Eu tenho que motivar. Mas na minha motivação, eu tenho que demonstrar a razoabilidade. É mais razoável eu construir um hospital porque a população está precisando, o outro é muito longe. Ou tem um hospital na cidade vizinha. É mais razoável eu construir uma escola. Enfim, são elementos, são critérios que, quando existem a margem de escolha, devem ser levados em consideração.
Bom, continuando aqui com os nossos princípios, vou pagar mais um pouquinho, o princípio da segurança jurídica, uma regra fundamental que vai dizer que nenhum ato da administração pública pode quebrar a segurança jurídica. E a segurança adquirida se dá pelo direito adquirido pela coisa julgada e pelo ato jurídico perfeito. Essas três situações jamais poderão ser quebradas, jamais poderão ser afetadas. Direito adquirido é uma situação em que eu já adquiri aquele direito anteriormente à mudança da lei. Exemplo, na administração pública antigamente havia os biênios, quinquênios, né? Em algumas, outras existem, outras não. Mas vamos dizer que havia ali biênios, quinquênios, e a legislação veio e acabou com isso. Quando ela acaba daqui para frente. Quem já tinha tem o direito adquirido. Coisa julgada, decisão transitada em julgado, que não cabe mais recurso, é uma decisão judicial de caráter definitiva. Sobre ela não cabe mais nenhum tipo de alteração. E o ato jurídico perfeito é aquele tipo de ato que já foi realizado, já produziu seus efeitos e já pereceu no tempo. Exemplo, há 10 anos atrás eu vendi um carro. Que é isso? É um ato jurídico perfeito. Quem comprou, comprou, quem vendeu, vendeu e tudo certo, pereceu, passou, acabou no tempo. Então, essas situações não podem ser alteradas em face de nada praticado pela administração pública, em prol do chamado segurança jurídica. Bom, e falta a gente falar de 3 princípiozinhos, vamos lá. O primeiro é a continuidade do serviço público. O serviço público, devido à sua essencialidade, não pode ser interrompido, não pode ser descontinuado. E claro que quando eu falo na continuidade do serviço público, eu falo, dentre outras coisas, de licitação, da possibilidade da retomada do objeto, da assunção do objeto, da administração pública valer-se de máquinas, equipamentos e pessoal do particular para que o serviço público não seja descontinuado. Eu falo também do direito de greve do servidor público, porque necessariamente eu preciso traçar mecanismos, e aí o direito de greve do servidor não é um direito de parar tudo, não é absoluto. Ele tem que ser um direito de greve chamado de mitigado, ou seja, de diminuído, exatamente para que possa haver ali a prestação mínima do serviço público, tendo em vista a sua essencialidade, tendo em vista ali a sua natureza, a sua prestação de serviço. Bom, o princípio da especialidade, né, ele está muito ligado ao conceito da competência. Competência é sinônimo de função. Competência é sinônimo de função. Ou seja, a administração pública vai determinar ali a sua função, e aí ele também vai estar muito ligado ao conceito de administração pública. De administração pública direta e de administração pública indireta. Né, que seriam as entidades de administração pública indireta, estaremos falando das fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias. Né? A administração pública indireta, a desconcentração, que seriam criar órgãos da administração direta, e a descentralização, que é criar entidades da administração pública indireta,
basicamente possuem o mesmo objetivo, que é a divisão de competência, a criação de estruturas com maior grau de especialidade no desenvolvimento das suas atribuições, das suas funções. Mas esse não é o foco da aula de hoje. O foco da aula de hoje é falar sobre os princípios. E a responsabilidade objetiva da administração pública. De fato, a administração pública tem a responsabilidade objetiva. Isso significa dizer que qualquer dano que seus agentes possam causar ao particular, quem responde é a administração pública, independentemente do dolo ou culpa do agente. É óbvio que o agente também responde, sem dúvida, mas se na atuação do agente público ele causou dano ao particular, quem é obrigado a indenizar, quem é obrigado a reparar, quem é obrigado a fazer isso é a própria administração pública. Mesmo que o agente público tenha agido sem dolo, sem culpa, sem intenção, né? Ele causou dano. Durante uma perseguição policial, por exemplo, a viatura esbarrou num carro estacionado. O dono daquele carro tem o direito à reparação, mesmo que o agente público estava ali numa perseguição policial. E aí, uma fatalidade aconteceu dele esbarrar o carro, paciência. Quem responde por isso é a administração pública. E aí, a administração pública vai apurar se houve a responsabilidade do agente. Não, o que aconteceu foi uma fatalidade, o carro que ele estava perseguindo jogou ele em cima do carro parado, ele não tem responsabilidade. A administração pública vai indenizar o particular e o agente não será responsabilizado. Ou então, o agente público atuou com imperícia, com negligência, aí é diferente. Aí a responsabilidade é da administração e depois ela vai valer-se de uma ação de regresso em face do seu agente. Mas a responsabilidade é sempre da administração. Ela é acionada primeiramente, você recebe os danos causados pelos agentes da administração e ela que vai apurar se vai ou não mover a ação de regresso contra eles. Certo? E com isso a gente encerra a aula de hoje. Espero que tenha sido extremamente válido para vocês. Quero ver a nomeação, quero ver a aprovação de todos vocês. Eu sou o professor Baroni e foi muito bom estarmos aqui hoje. Um grande abraço a todos.